Oi, pessoal, boa tarde. Conforme combinamos, hoje o nosso tema a ser abordado será inveja versus admiração. E eu vi entrevistas de psiquiatras, li artigos de psicólogos e fui na palavra. A Bíblia é muito atual e explica inúmeras situações sobre esse tema, mas eu separei tá? Que se encontra em Daniel. Especificamente no capítulo 6, mas se você quiser entender todo o contexto, eu vou resumir e explicar aqui, mas se você quiser entender o contexto, começa lá em Daniel 1 e vai até o capítulo 6, que é onde eu vou falar aqui para vocês. Então, vamos começar sobre a definição. Então, vamos lá. Inveja, substantivo feminino, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que o outro é ou o que o outro tem, tá? Admiração, disposição emocional que traduz respeito, consideração. Na admiração, você apenas celebra o que o outro tem ou é, sem querer para si. Não existe raiva, não existe ódio, não existe frustração. A palavra admirar vem do latim e quer dizer olhar para, direcionar o olhar para algo que nos chama a atenção ou nos surpreende. Ficou claro? Então vamos continuar. Então, a inveja é uma característica humana, né? É um sentimento humano. O quanto você alimenta isso. Porque tudo que você alimenta cresce. Então, como eu posso identificar que eu sou invejosa? Primeiro de tudo, você é uma pessoa obcecada pela vida do outro. Você é extremamente curiosa ou curioso sobre os passos que a outra pessoa dá. Você perde tanto tempo focando no outro que você não consegue evoluir. Você não consegue perceber as suas qualidades e evoluir nos seus pontos fracos, tá? Então, você começa a sentir muita raiva, você começa a sentir muita frustração pela evolução, pela conquista do outro. E cientificamente, quando você vê que o outro está sofrendo, o seu invejado, o seu cérebro aciona. Então, quando a pessoa invejosa, ela vê, percebe que o invejado está sofrendo, cientificamente explica que o cérebro aciona momentos de prazer por conta disso. Olha a loucura. Excesso de críticas, excesso de bajulação, é 8 ou 80. Se você não gosta de uma pessoa, se você acredita que o que ela faz ou o que ela é não te agrada, você não se identifica, usando a sua inteligência, a sua lógica, você se afasta, você ignora. Mas não. O invejoso, ele fixa naquela pessoa e cai dentro de críticas. E o outro ponto é o excesso de bajulação. Você é extremamente bajulador, você é puxa-saco, você é invejoso. Então, na cabeça do invejoso, é como se a pessoa invejada tivesse tirado a oportunidade dele ter algo, tá? Então, assim, gente, todos nós temos dons e talentos. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Porque já pensou se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse advogado, se todo mundo soubesse cozinhar? Então foca no que você é bom, nos seus dons, nos seus talentos. Evolua no que Deus te proporcionou para você parar de olhar para o outro, sabe? Claro, o que eu vou dizer aqui, eu vou falar isso depois na questão da admiração. Porque a inveja, ela também acontece no meio familiar, tá? Então não vamos nos iludir acreditando que no meio familiar existe harmonia plena. Não vamos ser ingênuos dessa maneira. Mas aí, como é família, você tem que ter um jogo de cintura. Eu sou radical, eu me afasto logo, não quero nem saber. Então, recapitulando, a pessoa não inveja
apenas bens materiais, tá? Ela inveja também as capacidades contidas em você. E estudando, eu não sabia disso e eu vi que há níveis de inveja: leve, moderado e grave. No leve, a pessoa que é invejosa, contanto que ela esteja melhor, você pode se dar bem, tá? No moderado, o invejoso, ele deseja que você nunca vá pra frente. Olha o nível de perversidade, tá? Ele deseja que você nunca vá pra frente. E depois nós vamos falar sobre os sintomas para você começar a perceber se você está sendo vítima disso ou não. O grave é uma pessoa ruim e preguiçosa que quer que tudo caia do céu. Então, no nível grave, como ela é extremamente preguiçosa e é uma pessoa ruim, ela quer que tudo caia do céu. Então, ela não se mexe, ela não se movimenta para conquistar, para evoluir, mas ela também não quer que você se movimente. A inveja, eu não sei, eu não lembro se eu já falei isso anteriormente, né? Que a inveja começa com a não aceitação que o outro chegou a tal lugar e você não. Um exemplo é sobre a questão de admiração e inveja. Eu tenho colegas, né? Sigo blogueiras. Vamos falar sobre o corpo, né? Nossa, aquela colega vai pra academia todo dia, ela tem uma alimentação regrada, ela bebe bastante água, ela dorme bem, ela tem um corpo maravilhoso. Poxa, me motiva, eu admiro, me inspira. Porém, entretanto, contudo, como pode eu me sentir incomodada com o corpo de outra pessoa se eu não me esforço? Eu não malho, eu não tenho uma alimentação regrada, eu como fast food todos os dias, eu não bebo água, eu tenho preguiça de ir pra academia. Na admiração, você olha para aquele corpo, poxa, que corpo bonito, caramba, essa menina me inspira. Poxa, acho que eu vou entrar na academia também para dar uma melhorada, entendendo que eu não vou conseguir ter o corpo dela, porque eu tenho o meu biotipo e fatores genéticos que influenciam nisso. Mas é egoísmo eu querer que a outra não tenha o corpo lindo, maravilhoso. Outra coisa, você quer um salário top, você quer trabalhar na melhor empresa, mas você acorda meio-dia, você não coloca currículo, você não estuda, você não faz cursos, você não faz uma faculdade, você não evolui. Como criatura que você quer ter um salário top, trabalhar numa empresa top? Me diz. Antes de entrar no exemplo bíblico, né, que eu selecionei Daniel, gente, tão maravilhoso quando você vê que não importa o nível de perseguição, o plano inicial de Deus, quando você está dentro da vontade do Senhor, quando o Espírito Santo está ali te guiando, não importa a quantidade de pessoas que queiram te prejudicar, o plano inicial vai se concretizar e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na sua vida. Isso é muito perfeito, é muito maravilhoso. E assim, quem tenta te prejudicar vai ser envergonhado, vai ser prejudicado. Ah, Gláucia, você não tá desejando bem para quem te odeia? Gente, não preciso desejar nada para quem me odeia. Se a pessoa tá plantando mal, ela vai colher aquilo ali para a vida dela e vai ser envergonhado, porque a mão do Senhor tá sobre você. E agora eu vou falar os sintomas para você identificar se está sendo vítima de inveja. Gláucia, o que você falou? Desculpa, tá acontecendo comigo. Oração, tá? E como eu falei no vídeo anterior, pedir a Deus discernimento, porque às vezes, você tem que sair fora de algumas pessoas e fechar a boca. Nada dá certo na sua vida, tá? Brigas no relacionamento, perde emprego, coloca currículo, não te chamam para entrevista, portas totalmente fechadas, cansaço sem motivo aparente, um sono absurdo, peso nas costas, dor no corpo, uma opressão dentro de casa, você sente muito medo, uma irritabilidade absurda, angústia. Claro que para as mulheres tem que perceber se isso não é sintoma da TPM, mas a gente sabe, né? Então é isso, tá? E aí você pode me questionar,
Gláucia, mas você disse inicialmente que é um sentimento humano, é uma característica humana. Sim, assim como a mágoa. Se você tem dificuldade em perdoar, né, você é uma pessoa rancorosa, inveja, mágoa, são sentimentos que faz com que espíritos malignos se alimentem daquilo. Eles são atraídos para sua vida por conta disso. Então, invejado e invejoso, ambos se prejudicam, porque o espírito maligno entra em você, atrapalha a sua vida e eles vão para a vida do invejado também. Então, por isso que a sua vida começa a não dar certo. Tanto que se você for conversar com pessoas, né, de candomblé, essas coisas, eles morrem de medo de inveja, porque a pessoa te prejudica sem precisar fazer nenhum trabalho, nenhum feitiço. Entende? Então vamos para a Bíblia agora. Todo mundo sabe, né, que Daniel foi para a cova dos leões. Mas você já teve essa curiosidade de entender o porquê ele chegou nesse nível? Por que ele foi levado para a cova dos leões? Ah, Gláucia, porque ele não obedeceu ao decreto que o rei assinou. Não foi só isso. Armaram para Daniel. Por que armaram para Daniel? Porque Daniel ele tinha um espírito excelente. Ele se destacava, tá? E o rei queria estabelecê-lo entre todo o reino. E os outros, observando aquilo, ficaram com muita raiva, com muita inveja. Então, eles se uniram para prejudicar Daniel. E o que mais me chamou a atenção é quando Daniel ele se retira para orar. E a Bíblia deixa muito clara que Daniel entrou na casa dele, subiu para o quarto, e no quarto tinha janela aberta, e ali ele orava ao Senhor. E aqueles invejosos foram junto e observaram ali que ele estava orando, e o decreto do rei era que ninguém, num período de 30 dias, poderia fazer qualquer petição a qualquer deus ou homem. E Daniel não seguiu a multidão. Então, às vezes, você quer se destacar, mas você segue a multidão. Você quer se destacar, mas você não ora, mas você não é prudente, você não renuncia. E aí, quando o outro começa a chegar num nível de evolução que você não chegou, isso te incomoda. Porque isso que eu tô falando pra você está no capítulo 6, mas vai lá no capítulo 1 ver a atitude que Daniel teve. Então, os invejosos observando, né? Então, tá vendo como a ciência e a Bíblia parece que andam juntas? Como a Bíblia é tão atual, os invejosos observando que Daniel não obedeceu ao decreto do rei, foram lá fofocar. O invejoso, geralmente o invejoso é fofoqueiro, né? E aí, o rei, mesmo gostando muito de Daniel, não tinha o que fazer. Jogou Daniel na cova dos leões. E aí, como Deus é todo poderoso, colocou um anjo na cova para fechar a boca do leão. E aí, no dia seguinte, o rei foi lá para conferir se Daniel havia sido morto. Só que não. E o rei reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus todo-poderoso e fez com que todos os invejosos fossem para a cova, mas não só eles, os filhos e as mulheres também. Olha que perigo! Então, olha o perigo. Quando você é uma pessoa invejosa, você não prejudica a si próprio. Além de você prejudicar ao invejado, que é o seu alvo, você prejudica a sua família, você prejudica as pessoas que estão à sua volta. Então, assim, esses que denunciaram a Daniel, eles também eram presidentes, eles eram governantes. Eles não chegaram a esse lugar à toa, eles também tinham qualidades. Mas então, muito cuidado, porque às vezes o seu ego é tão inflado, você é tão orgulhoso que você observa que o outro está se elevando um pouquinho, mas você esquece que você também tem qualidades, você também é uma pessoa incrível. Então, eu espero que com esse vídeo a gente comece, né, a ser mais atento sobre a nossa vida, sobre o que a gente sente e dobre os nossos joelhos para clamar por libertação e sabedoria.